todo o nosso conteúdo está disponível dentro do ciclo 2 aí. E o que é que nós temos aí dentro desse ciclo 2, do que nós já trabalhamos e o que não foi trabalhado de forma síncrona aí com vocês. O último conteúdo é o que está aqui na 14ª semana, aparecendo para vocês. Nessa 14ª semana, que é hoje, tem 2 atividades, que uma é um questionário, como a gente trabalha na forma de atividades pós-aula, só que esse questionário ele não entra naqueles pontinhos de pós-aula. Na verdade, ele vai ser um questionário que vai entrar naquela nota de trabalhos que a gente tem feito aí desde o começo do semestre. Vocês lembraram, eu dividi a nota de vocês, eu vou explicar daqui um pouco de novo, mas basicamente eu dividi a nota de vocês em atividade pré-aula, atividade pós-aula e alguns estudos dirigidos, apresentação de trabalho, se fossem necessários, e outras atividades, né, que a gente faz ao longo da disciplina. Na segunda VA, os 20 pontos destas atividades estão dispostos nessa atividade 1, que vale 10 pontos, e atividade 2, que é uma lista de exercícios aí de cálculos, que também valem 10 pontos, tá? Na 13ª semana, foi a semana que eu não pude estar dando a aula para vocês. E aí, o que eu fiz? Eu atualizei essa 13ª semana só no objeto de aprendizagem, para que vocês consultem o vídeo aqui, né? Que é um videozinho bem curtinho, que é uma introdução ao conteúdo nosso da terceira VA. E uma atividade pós-aula em cima desse vídeo. Então, o que está sendo cobrado nessa 13ª semana também entra como nosso conteúdo de segunda VA. Tá? Na 12ª... Desculpa, eu falei que não foi a semana que eu não dei aula, mas a 13ª semana foi a semana do congresso, foi a semana passada. Né? Então, vocês estavam no evento do congresso e não teve aula síncrona, então tem só esse videozinho. Na semana que eu não dei aula para vocês foi a 12ª semana. E aí na 12ª semana eu disponibilizei uma gravação de uma aula para vocês. É uma gravação da aula do semestre passado. Entretanto, é o mesmo conteúdo que nós íamos estudar nesta semana. Eu até havia feito algumas pequenas modificações, mas infelizmente não foi possível, né, apresentar para vocês. E aí eu disponibilizei este conteúdo, que é uma introdução à parte ambiental da nossa disciplina. Quem lembra lá das primeiras semanas de aulas, quando eu apresentei a ementa para vocês, tem uma parte da nossa disciplina que trata a legislação ambiental e a perícia ambiental. É noções, tá, gente? Nós não conseguimos, na nossa carga horária aqui da disciplina, entrar a fundo na parte ambiental, porque ainda tem toda a parte de avaliação de imóveis rurais que a gente ainda tem que abordar. Então é falado nesse vídeo aqui das perícias ambientais sobre noções do meio ambiente, as responsabilidades que nós temos com o meio ambiente. É falado aí sobre as perícias ambientais, que pouco se difere das perícias agronômicas, né? O processo é o mesmo, a perícia judicial ocorre da mesma forma. Então a gente conseguiu abordar um pouquinho disso ao longo desse ciclo 2. Então, 12ª, 13ª e 14ª semana são o conteúdo que a gente não abordou de forma síncrona, né? Na verdade, a 14ª é a nossa aula de hoje que a gente está abordando. Então, 13ª e 12ª, especialmente a 12ª, que foi a semana que eu não dei aula para vocês, tem uma gravação da aula para vocês assistirem e responderem a atividade pós-aula, um questionário igual a todos os outros. Da 11ª semana até a 8ª semana, nós abordamos aí de forma presencial, de forma contínua, semanalmente. Então tá tudo aí já disponível para vocês, os slides, os exercícios, as atividades, para vocês acompanharem. Quem acompanhou na parte síncrona durante as aulas, provavelmente já deve ter feito as atividades pós-aulas, as atividades pré-aulas, mas quem não acompanhou,
Então, da 8ª à 11ª semana, tá normalmente, o conteúdo está disponibilizado de forma normal aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que eu tenho para passar para vocês com relação ao nosso conteúdo aqui hoje? Primeiro ponto, nossa composição de notas aqui. A nossa prova vale 50 pontos. E o nosso conteúdo de prova é tudo que está no ciclo 2. Uma forma resumida, toda a parte de perícias, que ali a gente estudou os tipos de perícias. Nós estudamos aqui, além dos tipos de perícias, estudamos também, né, em especial, alguns procedimentos das perícias judiciais. Temos que tomar cuidado com algumas questões de prazos, o que pode, o que não pode ser feito. Dentro dessa parte de perícia judicial, o CPC, o Código de Processo Civil, e a parte de honorários, que é a parte de cálculos da segunda VA da nossa disciplina aí, né? Além de toda essa parte de perícia, tem o conteúdo da 12ª semana, que é a parte, vou pôr até aqui para cima, que é a nossa parte aí de meio ambiente, que é a parte de perícia ambiental. É só uma noção, tá, gente? Em especial aqui, a gente não aborda nada específico de perícia ambiental. Na verdade, a gente aborda aqui o conceitos de meio ambiente. Então, conceitos de meio ambiente. E abordamos aqui também um pouco sobre a perícia ambiental em si. Um pouco de legislação também, como essa disciplina trabalha muito a parte de legislação, vocês já sabem, né? Então, resumidamente, o nosso conteúdo aí é essa parte, né? Toda essa parte aí de perícia ambiental e perícias que estão separadas aí nas 14 semanas aí da nossa atividade, né? Das nossa ciclo 2, quer dizer. Os outros 50 pontos nossos tem 18 pontos de atividades pré-aulas, né? Que são os pontos que são 3 pontos, na verdade, por semana. E temos 12 pontos de atividade pós-aula, que são 2 pontos por semana. Tem atividades que são questionários, que a nota já sai para vocês lá na hora, por exemplo, e tem atividades que são perguntas discursivas que vocês responderam, que são exercícios que vocês calcularam de honorários, que vão ser corrigidos. Mas juntando as atividades de pré-aula e pós-aula, somam aí, né, o total de 30 pontos. E os outros 20 pontos, tem 10 pontos, gente, que é de um questionário. Esse questionário aqui, ele está lá dentro do AVA, e ele deve ser respondido. Ele segue os mesmos critérios dos outros questionários. Ele só não tem tempo. Mas esse questionário ele tem 10 questões em que vai ter 1 ponto por questão. Tem questões de múltipla escolha, que só tem uma alternativa correta, e tem questões discursivas neste questionário. É uma mini revisão de parte do nosso conteúdo que a gente abordou ao longo das semanas, tá bom? Então é até uma forma de vocês estudarem para nossa avaliação. E temos uma lista de exercícios que é do cálculo de honorários. Então essa lista aqui são cálculos que vocês vão ter que enviar no AVA em PDF, tá? Então vocês vão responder no caderno e depois passar para PDF e mandar a resolução desse exercício lá no AVA.
Essa lista é só de cálculos. Quem acompanhou aí, a gente aprendeu algumas formas de calcular honorários. Vou até fazer uma rápida revisão aí com vocês com relação a esses cálculos aí. E aí, só uma atenção com os trabalhos, gente. A data final é o dia 19/11, tá? Então, o último dia que vocês podem entregar todos os trabalhos é um dia depois do encerramento da nossa prova. A nossa prova vai encerrar no dia 18. E no dia 19, ou seja, na próxima, daqui 15 dias, né, na verdade, vocês precisam entregar todos os trabalhos. O sistema vai fechar e eu não vou receber nenhum trabalho fora desse prazo aí, tá bom? Alguma pergunta aqui, gente, de composição de notas, de conteúdo, de prazos, do que precisa ser feito? Tranquilo, né? Então vamos fazer aqui uma rápida revisão do cálculo de honorários para vocês fazerem atividade. Eu vou passar essas orientações e vou deixar o resto do tempo para vocês responderem lá. Nós aprendemos 2 métodos para calcular honorários. Um dos métodos é o método... Acho que eu pulei um aqui, né? Calma aí. O primeiro método que a gente aprendeu aqui é o método... Não, é isso mesmo. Acho que ficou fora de ordem, mas não tem problema não. Um dos métodos que a gente aprendeu é o método do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, em que eu preciso determinar, independente de se for a proposta completa, que é essa primeira aqui, né? Uma proposta que a gente chama de completa, ou uma proposta mínima. Todas elas têm em comum esse HST, que é a minha hora de serviço técnico. Hora de serviço técnico. Nós aprendemos aqui que essa hora foi dada para o ano de 2019 de R$350 e que se você for fazer uma perícia hoje, você precisa corrigir essa hora de serviço técnico para os dias atuais. Aprendemos aqui também a fazer essa correção pela calculadora do cidadão. Entretanto, para a disciplina, eu sempre vou dar para vocês o valor da hora de serviço técnico. Então é só verificar o valor dado e, em cima desse valor dado, fazer os respectivos cálculos aí. Então, por exemplo, se eu falo que a hora de serviço técnico, meu HST, é de R$400, você tem o HST para calcular a proposta completa, assim como a proposta mínima. O resto é praticamente aplicação de fórmula e se atentar a alguns detalhes. A quantidade de hora de perícias pode ser dada para vocês de forma detalhada, em que eu vou descrever o tempo que eu vou gastar para fazer cada atividade da perícia, não só ir lá a campo e fazer a perícia, a vistoria, o tempo que eu vou gastar para calcular os honorários, o tempo que eu vou gastar para escrever o laudo, o tempo que eu vou gastar para fazer a perícia e assim por diante. Quando é dado de forma detalhada essa quantidade de horas de perícias, vocês precisam somar as horas. E aí você tem a quantidade de horas de perícias. Uma outra forma que pode aparecer para vocês é só jogar para vocês lá no meio do contexto do texto a quantidade total de horas que você vai gastar para perícia. Então eu posso falar para vocês assim: gente, calcule uma proposta de honorários para uma perícia de 40 horas, de acordo com o método estabelecido pelo IBAP, seção Goiás, e beleza. E aí eu já falei para vocês que vai gastar 40 horas, então é só aplicar as fórmulas aí, basicamente, né? O que é o cuidado e o que eu tenho que verificar? É justamente essa questão das despesas. Porque no cálculo da despesa aqui,
eu tenho alguns tipos de despesas que a gente tem que considerar quando eu tenho essas informações. Uma delas é as minhas diárias. Outra é o deslocamento. Então eu vou sair de Anápolis para fazer uma perícia em Goianésia. Qual é o meu custo com deslocamento? Tem que entrar na minha proposta de honorários. E uma outra informação que, quando é necessário, nós aprendemos a calcular aqui, é o custo com a topografia, despesa com a topografia. Essas três despesas, nós aprendemos a calcular. Inclusive, na hora que a gente calcula aqui, ó, a gente tem as formulazinhas para calcular essas despesas, com deslocamento, com diárias e a despesa com a topografia. Com as diárias, só para relembrar aqui, o que eu tenho? Ó, meus custos com as diárias, eu tenho dois tipos de custos com diária. Quando você vai fazer, por exemplo, a perícia em uma cidade no interior, a diária é diária mais alimentação, tá, gente? Diárias mais alimentação. No interior, o custo, o que eu vou calcular como custo com a diária, é mais ou menos isso aqui. Ó. Mais ou menos não, é essa forma. A diária vai ser 0,75 vezes a hora de serviço técnico. Quando eu vou fazer uma perícia na capital, uma diária para fazer o meu cálculo de honorários é dado por 1,50 vezes a hora de serviço técnico. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma perícia que eu vou gastar 5 diárias. E eu dei que a hora de serviço técnico para vocês é de 400 horas, por exemplo, igual aqui um valor que foi dado. Você vai calcular, então, uma diária de alimentação é 0,75 vezes 400, se for 400 o valor dado, né? Ou 1,50 vezes 400, nesse exemplo nosso aqui, considerando que vai ser na capital. Deixa eu até apagar aqui para vocês não confundirem depois. Isso aqui é só um exemplo, tá? O HST sempre vai ser dado para vocês aí. Um outro custo que eu tenho é o custo com o meu deslocamento. Vamos ver se vai caber aqui. Com o meu deslocamento, o cálculo, vou abreviar aqui, ó, com deslocamento, é dado por 0,32, acho que é isso mesmo, 0,32 vezes HST vezes a quantidade de quilômetros rodados. Então, se eu gasto, por exemplo, de Anápolis para Goianésia 130 quilômetros para ir, mas como eu tenho que ir e voltar, meu deslocamento total, HST não, vezes o combustível, tá? Aqui não é o HST não. É o preço do combustível vezes a quantidade de quilômetros rodados, tá bom? Se eu gasto, por exemplo, 260 km para ir e voltar, eu tenho que levar em consideração esse deslocamento. E tenho que levar em consideração também o valor do combustível. Então, se eu abasteci a R$5, por exemplo, então eu vou colocar 0,32 vezes o preço da... Colocar aqui, ó, gasolina mais combustível, né? Vezes a quantidade de quilômetros rodados. São as despesas que a gente aprendeu a calcular aqui.
diária, deslocamento. Mas falta a topografia. De acordo com a topografia, vai depender do tipo de levantamento que eu tenho que fazer. No primeira situação, é quando eu tenho que fazer o GEO, que é quando a gente fala que tem que fazer a dominialidade, ou, em outras palavras aqui, fazer o registro de domínio. Então, se apareceu para você lá o exercício, calcule a proposta de honorários de uma propriedade que é necessário fazer o registro de domínio, é necessário fazer o georreferenciamento. Qual que vai ser o meu custo, minha despesa com a topografia? Tem as formulazinhas aqui do lado de todas elas, ó. Tá um pouquinho ruim de ver, mas é a forma que é apresentado lá na tabela, na hora que a gente já consulta o IBAP. Porém, o que essa fórmula aqui está me falando? Ó? Ela está me falando o seguinte, que o custo com a topografia é dado pela raiz da área em hectare vezes 3 vezes o HST, a hora de serviço técnico, né? A segunda linha está me falando o seguinte, quando eu vou fazer um levantamento topográfico de um local em que a declividade, relevo aqui, entendam como declividade do terreno, é menor ou igual a 10% e o lugar é de fácil acesso, ou seja, é um terreno relativamente plano, você pode cobrar menos para fazer o levantamento topográfico. Não necessariamente significa que aqui você não vai fazer o GEO, tá? Você pode ser que você vai fazer o georreferenciamento nessa segunda situação também. Porém, como é um relevo plano, a situação ela é mais fácil de fazer o levantamento topográfico, o georreferenciamento ou não, você pode cobrar, para fazer o cálculo, a raiz da área em hectare, vezes 2 vezes e meio a hora de serviço técnico. E a terceira situação que pode aparecer com vocês é quando o local é inacessível, tem vários locais inacessíveis, como brejos, rios que fazem parte do limite da propriedade, que você não consegue chegar no lugar para fazer o levantamento topográfico. E quando a declividade é maior do que 45%, igual ou maior, que é considerado um local inacessível, inclusive, você pode calcular a sua proposta de honorários da seguinte forma. Aqui é a raiz da área em hectare, né? Vezes 2 vezes a hora de serviço técnico. Então, tome o que tipo de cuidado? Observar bem o que está sendo pedido no exercício, o que está sendo pedido lá na prova. Porque pode aparecer exercícios que vai te pedir, vai falar só assim, ó. Calcule a proposta de honorários de uma perícia de 40 horas que é necessário fazer o georreferenciamento de imóveis rurais. Então, com essas informações, você vai calcular a proposta de honorários, se a proposta for completa, né, por exemplo. Aqui, se a proposta for completa pelo IBAP, a gente viu que a forma completa de calcular a proposta de honorários é dado. Vou abreviar, tá? Honorário. Não, vou escrever. Os honorários é igual a quantidade de horas da perícia, ou HST, não importa aqui a ordem, porque é multiplicação, vezes a hora de serviço técnico, mais as despesas. E a gente viu aqui que tem como calcular as despesas com diárias, as despesas com deslocamento
e as despesas com levantamento topográfico, com a topografia. Tudo isso aqui, gente, não foi eu que estou criando para vocês, está na norma. Está lá na instrução normativa do IBAP. Inclusive, eu até coloquei como referência para vocês, né? Professor, Oi. só para ver se eu entendi aqui mesmo, essa primeira opção, essa que é 3 vezes a hora técnica, essa aí é sempre com gel. As outras duas pode ser sem gel também, pode ser só perícia? Pode ser, não necessariamente você precisa fazer gel nessas outras duas aqui. Pode ser só a topografia, né? Mas, por exemplo, se eu falo para você assim, ó, calcule uma proposta de honorários de uma propriedade que é necessário georreferenciamento, entretanto, a propriedade tem relevo ou declividade inferior a 10%. Então, juntou os dois. Né? É gel, mas, entretanto, o local é de fácil acesso, porque a declividade é inferior a 10%. E aí, neste caso, quando eu especifico para vocês, principalmente a declividade e as condições de acesso, vocês usam essas duas fórmulas aqui. Agora, quando não dá esses detalhes, aí seria, então, no caso, a primeira. Isso. Quando só fala assim, ó, tem que fazer georreferenciamento ou tem que fazer registro de domínio. É a primeira opção. Quando eu detalho para vocês, provavelmente vai ser as outras duas opções, tá bom? Beleza, obrigado, professor. Por nada. Gente, só para fechar aqui. Qualquer outra despesa que não seja essas três, eu tenho que descrever para vocês, tá? Então, você fala assim, ó, calcule uma proposta de honorários considerando um custo com documentos de R$1.000 e 3 diárias, 500 km de deslocamento e um levantamento topográfico de 100 hectares. Além dessas três aqui, ó, você também deveria acrescentar essa custa com documentos, esses custos com documentos que eu descrevi para vocês. Então, o que não é calculado tem que ser descrito. Pensando do ponto de vista prático, esqueçam prova agora. Isso aqui a gente aprendeu a calcular porque está lá no IBAP, mas você vai gastar com documentos em cartórios, você vai gastar com a contratação de uma outra pessoa para poder te auxiliar num levantamento topográfico, e enfim, você vai ter outras despesas que devem ser descritas no seu cálculo de honorários. E aí você deve acrescentar essas outras despesas, porque você tem que apresentar isso para o juiz. Né? Eu pensei que eu tinha colocado aqui, gente, mas eu não coloquei. Mas tem um outro tipo de perícia, que é... Perícia não, outro tipo de cálculo de honorários, que é o cálculo do Instituto... Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí, consegui. Uma telinha branca aqui, ó. O método da AEAGO, da Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás, é um método em que, para você calcular os honorários, você vai pegar o valor da sua hora técnica e multiplicar pela quantidade de horas de perícias. Da onde que eu tiro esse valor de hora técnica? Isso é tabelado também e deve ser corrigido, porque o valor da hora técnica que está lá nessa tabela da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás é um valor de 2003. Você tem lá, se não me engano, R$130 em 2003 no seu domicílio, ou seja, na sua cidade, e R$150 fora da sua residência. Isso aqui deve passar por uma correção monetária. Nós aprendemos a fazer isso aqui. Porém, para a prova, eu não vou pedir para vocês corrigirem. Eu vou passar esse valor da hora técnica corrigido para vocês, tá? Então, calcule para mim uma proposta de honorários pelo método
estabelecido pela Associação dos Engenheiros Agrônomos, considerando que a hora técnica é de R$400. Pronto, já foi dado. Você só precisa detalhar as horas das perícias aqui. Não tem aqui no cálculo da Associação dos Engenheiros Agrônomos as despesas separado. Então, o que é a recomendação normalmente? Que todas as suas despesas, você apresente elas como horas que você vai gastar na sua perícia. Ou que descreva elas lá numa situação prática, né? Ó, eu vou gastar 30 horas para fazer a perícia, mas além dessas 30 horas, eu vou gastar R$200 com diárias, vou gastar R$300 com deslocamento, vou gastar R$100 com documentação. Você pode descrever. Isso aqui não é... A proposta de honorários, ela não é engessada. Ela não é única e exclusivamente... Você tem que seguir única e exclusivamente esse método. Você pode, por exemplo, estabelecer proposta de honorários de acordo com a sua experiência e de acordo com aquilo que você realmente acha que vale aquela perícia, desde que seja fundamentada. Isso aí já é conceito. Entretanto, para os nossos cálculos aqui, nós vamos trabalhar os dois métodos, o IBAP e AEA, tá bom?